9h21. A gente volta agora com o TV Mar News. Olha, gente, após as fortes chuvas, o mercado da produção foi inundado. Pelo menos 3 toneladas de lama e resíduos sólidos foram recolhidos das alas. Entre os materiais recolhidos no lixo estavam copos descartáveis, sacolas plásticas, vísceras, escamas de peixe e pele de galinha, que se misturaram à lama trazida pelas fortes chuvas. Situação caótica por lá. E a gente agora vê como está a situação agora que a água já escoou e que a gente agora tem a expectativa de tempo mais seco, né? Ao vivo com Fernando Palmeira, que se encontra lá nesse momento. Fernando. Ok, Paulana, é isso mesmo. Muitas chuvas caíram também em nossa capital e aqui no entorno, nas alas A e B e outras áreas do mercado da produção, muita lama, inclusive o tempo volta a ficar nublado, parcialmente nublado em nossa capital. E nós aqui estamos, eu, Chico Nogueira, mostrando toda uma limpeza que foi feita no mercado da produção, o escoamento das águas. Tem algumas partes aqui na área externa, no estacionamento, de um resto de lama, de resíduos, mas é isso mesmo, após as fortes chuvas que deixaram aí parte de nossa capital inundada, o mercado da produção também se ressentiu, tendo aí as alas A e B e outros locais aqui do mercado. E a Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária Centabes, entre outros materiais recolhidos, também esse material plástico que é importantíssimo quando se faz a limpeza preventiva. O que aconteceu e vem acontecendo desde o trabalho zeloso do Carlos Ronaldo, depois o Ranilson, e a gente espera que a Centabes continue tendo essa preocupação também e principalmente no mercado da produção e outros mercados de nossa capital. Por enquanto, nenhuma reclamação, nem dos que por aqui comercializam peixes, carnes, verduras, galinhas, enfim, tudo isso o pessoal está atendendo. A movimentação é satisfatória, o consumidor está presente e sem ter lama nem muita água aqui para incomodar e trazer problemas para aqueles que obrigatoriamente vêm até aqui ao mercado da produção para fazer as compras necessárias para a sua casa, para o abastecimento dos gêneros alimentícios da família. Portanto, o escoamento e o trabalho preventivo foi feito, e isso ajudou bastante. Mas as chuvas, como nós registramos, foram chuvas torrenciais e trouxeram realmente inundações em partes da cidade. E aqui, que é uma parte baixa do centro, a parte central de Maceió, bairro da Levada, teve também os seus problemas. Mas nada grave, foi feita essa limpeza e está tudo normal aqui no mercado da produção, de onde falou Fernando Palmeira, com as imagens do Chico Nogueira para a TV Mar News. Paulane Santos, a gente segue com você. Olha, gente, a gente percebe aí, né, que ainda tem água escoando, alguns baldes, inclusive, para escoar de repente a água, algumas goteiras que vêm a ser ocasionadas por conta da chuva. E a gente tem imagens de como ficou o mercado da produção durante esse período de chuvas fortes. Olha só aí as imagens, gente. A quantidade de lama que a gente vê aí, que foi retirada do local, além de resíduos por conta de sacolas plásticas, copos descartáveis, ainda tem também a questão do resíduo do próprio mercado, né, que é descartado. A gente sabe, quem frequenta o mercado da produção sabe que é descartado sim de forma irregular. A gente vê aí, como eu já bem disse anteriormente, pele de galinha, escamas de peixe, os restos, né, de frutas e verduras que são descartadas também pelo chão. Olha aí o problema que a gente já falou também no bloco passado sobre a questão do descarte irregular do nosso lixo. A gente precisa ficar atento quanto a isso, tá bom? E precisa ficar atento também com relação às nossas finanças. A ANS aprova o maior reajuste dos planos de saúde em 22 anos, gente, de 15,5%. Segura o bolso do brasileiro, que não tá fácil. A gente já dizia aqui, né, Juliano? Bom dia para você. Já recebendo aqui Juliano Pessoa, advogado. E a gente comentava exatamente isso. O brasileiro não tem um minuto de paz. O que foi que aconteceu, Juliano? Bom dia. Bom dia, Paulane. Bom dia quem nos assiste. De fato, todo mundo foi pego de surpresa com esse reajuste nesse patamar, né? Esperava-se que fosse haver o reajuste, naturalmente, porque o ano passado
nós tivemos um reajuste negativo, né, pela primeira vez na história, de 8,19%. Esperava-se naturalmente que acontecesse o reajuste, como naturalmente acontece ano a ano, mas não nesse patamar. Mas, assim, como a gente vivencia também patamares de inflação bastante elevada, então isso impacta naturalmente no reajuste do plano de saúde. Porque o que é que se leva em consideração? É importante que as pessoas entendam. Eles fazem um confronto do ano anterior, né? Então ele confrontou aí 21 com 20, em relação aos custos operacionais, em relação às questões assistenciais, né, que envolvem aí a despesa do plano de saúde. E soma-se a isso ainda o IPCA. Então a inflação bastante elevada, ela impacta também nesse número, nessa fórmula, né? E infelizmente houve esse impacto de 15,5%. Segundo a ANS, ela encaminhou esses dados, né, fundamentando para o Ministério da Economia, o Ministério da Economia deu parecer favorável ao reajuste. Então, diante disso, eles se reuniram e determinaram a publicação para que passe a vigorar já a partir de então. Pois é, né, gente? Infelizmente, a gente vê a situação de tantos aumentos e, infelizmente, o salário mínimo não acompanha, o salário do trabalhador brasileiro não acompanha essa crescente de aumento em tudo, né? Existe alguma possibilidade, Juliano, de algum beneficiário, por alguma razão, seja lá a qual for, rever esse reajuste? Não. Na realidade, infelizmente, para o beneficiário, o usuário de plano de saúde, o que é que resta? Primeiro, ele precisa estar muito atento a partir de então ao seu boleto, né? Quando é que esse reajuste se dará na prática? No período de aniversário do plano, que é o quê? A data da contratação. Então, se ele contratou em junho, virá a partir de junho e assim subsequentemente. Quando ele receber o boleto, ele precisa estar atento e verificar ali no boleto quais são os dados que constam. Então, tem que estar lá 15,5%, que foi o reajuste autorizado, ou inferior a isto. Se houver algum reajuste superior, é importante que automaticamente ele já entre em contato com a sua operadora pedindo esclarecimentos a esse respeito e, se for o caso, também já entre em contato com a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, pedindo a intervenção da agência, nesse caso concreto dele. Fora isso, o que é que ele poderá fazer? Fazer algum contato ainda com a sua respectiva operadora, Orlando, no sentido de repente, migrar para um plano inferior dentro da sua própria operadora. Então, reduzir algumas coberturas para que isso impacte naturalmente no seu custo. Ou ainda fazer a portabilidade para uma outra operadora, se for de desejo do beneficiário. Então, ele tem essas opções. Agora, se insurgir contra o reajuste, efetivamente, infelizmente, por hora, não há muito o que fazer. Pois é, né? E, Juliano, há a possibilidade também, que eu acredito que, infelizmente, isso vai acontecer com alguns beneficiários, de precisar se desvincular do plano de saúde. Como ele pode fazer isso de uma forma segura? Precisa pagar alguma multa? Como é que fica essa situação? Ótimo, boa pergunta. Na realidade, se ele tem interesse em descontinuar, né, o seu plano, é importante que ele automaticamente passe essa informação para a sua operadora, né? De preferência, se for por ligação, anotando o protocolo, ou por e-mail, encaminhando essa possibilidade. Mas eu diria que antes disso, Orlando, ele pode fazer alguma tentativa administrativa, no sentido de verificar alguma outra possibilidade para que ele não deixe de ficar coberto pelo plano, né? Especialmente se ele já tiver esse plano há alguns anos. Então, algumas operadoras, às vezes, fazem algumas concessões, e aí ela mesma sugere, de repente, algum tipo de redução. Se ele tem um plano de cobertura nacional, ele passar um período com somente estadual, então, enfim, ele fazer algum tipo de reajuste para que ele reduza o seu custo, consiga permanecer no plano. Se não houver algum ajuste que o atenda do ponto de vista financeiro, de fato, se ele pretende não mais fazer parte, é importante que ele comunique formalmente que ele esteja adimplente, ou seja, não esteja com qualquer mensalidade em aberto. Muito bem, a gente vê que algumas operadoras de plano de saúde já começaram a informar aos seus beneficiários que vai haver esse reajuste, né? Ela já precisa mostrar para os beneficiários com antecedência e com quanto período de antecedência, quanto vai ficar então a mensalidade do plano? Olha só, é importante que a gente destaque aqui, Orlando, que esse reajuste especificamente, ele versa somente sobre os planos individuais e familiares. Porque a importância disso, aqueles planos coletivos por adesão, ou mesmo os empresariais, não serão impactados por esse reajuste. O individual e familiar, ele tem a regulação da própria Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, ela é que determina, ano a ano, qual é o patamar
de reajuste, que foi esse caso agora. Aquele coletivo por adesão empresarial, essa tratativa ela é feita diretamente entre pessoa jurídica e a própria operadora. A ANS não interfere nesse reajuste. Então, se ele estiver vinculado a um plano coletivo, não sofrerá esse impacto agora. Se for um plano individual e familiar, sim, ela já precisa comunicar isso, né, naturalmente por meio do próprio boleto, mas é importante que ele fique atento ao período de contratação, né, porque se ele só contratou em setembro, por exemplo, não virá agora, virá somente em setembro. Quando esse período chegar, é importante que ele se certifique precisamente do percentual que consta ali, para que ele não sofra qualquer tipo de abuso no caso concreto. Sofrendo, ele busque naturalmente as instituições que amparam os consumidores, os PROCONs, por exemplo, e já passa essa informação diretamente para a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar. Pois é, né? E a gente sempre recebe aqui o Juliano Pessoa, ele está sempre dizendo para a gente, confia nos canais da ANS, porque a ANS realmente dá resposta, né? Então, se você, de repente, tem alguma reclamação para fazer, algum problema que não está conseguindo ser sanado entre você e a sua operadora do plano de saúde, gente, procure os canais de atendimento ao consumidor, né, ao cliente da ANS, que com certeza vai ser resolvido, né? Exato, e é bem fácil, tá? Às vezes as pessoas acham que é bastante complicado, não é. Ele entra no site da ANS, lá no site ele já tem um 0800, que ele pode fazer esse contato por meio do telefone, e tem lá mesmo no site as abinhas, que é muito intuitivo, que ele pode abrir inclusive a reclamação e faça a sua operadora. A ANS ela é muito ativa nesse ponto, ela de fato faz contato com a operadora e depois retorna para o beneficiário dando um retorno do caso concreto dele. Então é muito importante que eles usem essa ferramenta de fato. Muito bom. Mais uma vez, obrigada, Juliana, pela tua participação aqui no nosso programa. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade, tá bom? Eu que agradeço, até mais. E olha só, gente, leilão de privatização dos serviços de água e esgoto de Maceió ainda gera dúvidas entre os deputados. Vamos conferir agora a mais uma análise de Arnaldo Ferreira com esse tema. Olha, gente, lembra daquela transação, daquele leilão que entregou os serviços de água e esgoto da região metropolitana, 13 municípios, para a BRK? A questão ainda não está decidida. O Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria da República já decidiram essa matéria. Diz que o dinheiro, algo em torno de 2 bilhões de reais, deve ser dividido proporcionalmente entre os municípios que geraram esta transação, tá? Só a Prefeitura de Maceió quer 1,5 bilhão. Agora a Assembleia Legislativa está debruçada de um novo projeto, tem um saldo aí de 1 bilhão de reais, que o governo do estado quer aplicar como a gestão passada almejava, no município que bem convier. A matéria está lá no plenário da Assembleia Legislativa, provoca divisão entre os 27 deputados. Dentre eles, 19 parlamentares são do MDB, a maioria absoluta e esmagadora. E 7 compõem a oposição. São eles 4 do PP, Partido Progressista, que é presidido pelo deputado federal e presidente da Câmara, Arthur Lira, ainda na oposição, Davi Maia, do União Brasil, Cabo Bebeto, do PL, e a deputada Joa Pereira, do PSDB. Então esse bloco de 7 deputados acompanham a tese de que o dinheiro do leilão tem que ficar nos municípios. Os governistas estão com um projeto pronto para votar, decidir que o dinheiro vai ser aplicado como o governo bem entender. Olha, é obstrução para lá, obstrução para cá. O caso vai terminar sendo judicializado. E a briga está formada no parlamento. Será que a minoria ganha da maioria? Se a minoria perder, os prefeitos também perdem. Pois é, gente. Vamos encerrando então o TV Mar News de hoje. Muito obrigada pela tua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, 8h30, aqui no teu canal 525 da NET Claro. Até lá.